Olá, meus queridos, mais um encontro, mais uma aulinha de geografia. Hoje, no nosso encontro, geografia em inglês. Eu não sei se vou ter condições de trocar muitas ideias, mas vou fazer interferências, né, professor Gilmar? Sem dúvida, aquele super alô especial a todos. Estamos aqui com mais uma aula de inglês para transmitir a vocês coisinhas importantíssimas, coisinhas legais, coisinhas que vão fazer a diferença na hora em que você estiver fazendo a sua prova, que vão marcar o seu sucesso. Eu, o Marcos e a professora Denise aqui ao lado. Um alô bem legal para eles ali. Gente, tudo bem? Já estou aqui conversando com o professor Marcos, professor Gilmar. Vou tentar, dentro do possível, interagir, mas o meu pupilo aqui é o professor Gilmar. Opa! Eu acredito que não, mas que eu vou utilizar a professora Denise como exemplo na aula de hoje. Eu vou. Tá? Mas, meus queridos, a aula de hoje eu quero dividir em duas partes. Uma aula hoje, mais um encontro ou dois nesse assunto. Todos os anos, sem exceção no Enem, caem 2 ou 3 questões envolvendo demografia, mudanças demográficas, estrutura demográfica, movimentos migratórios, crescimento demográfico, aí vai. Então é um assunto que você tem que entender e tem que ter um certo domínio. Então preste atenção, fique ligado, não perca o raciocínio e, se possível, faça uma pesquisa e leitura em relação a isso. Tudo bem? Demografia, eu diria assim que na área da geografia, é uma das mais fáceis de você entender. Por que é uma das mais fáceis? Demografia, população. Se eu estudo a população de um determinado local, região ou país, na verdade estou estudando aquilo que me envolve e aquilo que me pertence. Eu sou um ser humano. Então, entender de estrutura demográfica, crescimento demográfico, como ela se comporta, é o mesmo que olhar para você e para os seus, no seu entorno. Então, quando eu disse eu vou interagir com o professor Gilmar, com a professora Denise, mesmo que eles não entendam ou não queiram, né, entender esse assunto, não tem como fugir, não tem mesmo. Falar de demografia faz parte da nossa vida. Por exemplo, o professor Gilmar, ele não vem pensando na sua aposentadoria porque a expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos, né, Gilmar? Exatamente. Olha que interessante. Expectativa de vida, Aos aposentadoria. 85 estaria aposentado completamente. Olha só que lindo. A professora Denise, ela começou agora no mercado de trabalho. Então, falar agora para a professora Denise em aposentadoria, nem pensar, é uma mocinha. Por exemplo, se eu pegar a professora Denise em relação à fecundidade feminina, ela está na transição demográfica avançada. Diferente da minha, quando eu comecei, estaria na intermediária, ou do professor Gilmar. Então, demografia envolve tudo, não tem como você fugir, faz parte da nossa vida. Mas vamos lá, na introdução da aula de hoje, pulei aqui, de novo, deu. Nós vamos estudar estrutura demográfica e crescimento vegetativo. Vale a pena lembrar esse aspecto aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Crescimento natural de uma população se dá pelo crescimento vegetativo. Como eu obtenho o crescimento vegetativo de uma população? Vegetativo, meu querido aluno, não é crescimento do repolho, por favor. Crescimento vegetativo se dá pela diferença das taxas de natalidade com as taxas de mortalidade. Então, uma estrelinha para natalidade e mortalidade. Professor, mas crescimento vegetativo é o mesmo que crescimento natural? Sim, mas não é o mesmo que aumento demográfico. No aumento demográfico, eu considero o crescimento vegetativo de uma população mais fluxos migratórios, emigração ou imigração. Então, o aumento da população brasileira se dá pelo crescimento vegetativo ou natural, mais fluxos migratórios, emigração ou imigração. Professor, e ao longo da história, eu tenho que estudar esse crescimento vegetativo? Tem. Eu tenho que entender como ocorre essa dinâmica? Tem. Professor, você falou ao longo da história. Perfeito. Você não pode esquecer desse detalhe. Próxima aula eu farei um gráfico melhor da transição, mas hoje é apenas uma explicação. Vamos lá então, deixa eu explicar aqui para os senhores o que é isso. Ao longo da história, o melhor gráfico para você avaliar um crescimento demográfico é esse aqui, ó. Eu tenho a linha do tempo, nessa sequência, ó, tempo. Eu tenho a taxa de natalidade e taxa de mortalidade, beleza? Digamos que em certo período a taxa de natalidade, a mortalidade começa a despencar. Taxa de natalidade mantém-se elevada.
Opa, diferença entre taxas de natalidade e mortalidade é crescimento vegetativo. Então, quando eu falei em transição demográfica, é esse gráfico, eu diria aqui que é o gráfico mais clássico em demografia. Esse gráfico nós dividimos em 3 partes. O início de uma transição, a transição intermediária, que é esse meio, e a transição avançada. Não pode esquecer, o nosso Brasil está nessa transição avançada, já com baixo crescimento vegetativo. Daqui uns 20, 30 anos, o Brasil vai chegar nesse ponto aqui, ó, fora da transição, com baixo crescimento vegetativo. Quando eu mencionei professor Gilmar, professora Denise e professor Marcos, que quando nós observamos o tempo na qual nós nascemos, está relacionado a esse tempo aqui. Então, quando eu nasci, correspondia a este momento da transição demográfica. Só você nasceu em que década? Na década de 60. Na década de 60, olha só, Brasil. O crescimento vegetativo do Brasil era em torno de 2,89%, ou seja, quase 3%. Se eu pegar o crescimento vegetativo hoje do Brasil, censo IBGE 2010, esse crescimento caiu para 1,34%. Portanto, uma queda expressiva no crescimento vegetativo. Professor, mas por que ocorrem essas mudanças? Como eu vou avaliar essas mudanças? É isso que nós vamos estudar hoje. Muito importante esse assunto. Mas para estudarmos o crescimento vegetativo de uma população, toda a sua mudança, eu tenho que entender todos os fatores que desencadeiam essas mudanças. Senão, não tem como. Por que o crescimento vegetativo caiu de 2,89% na década de 60 para 1,34%? O que fez com que esse crescimento despencasse em 40, 50 anos? Isso você tem que entender. A melhor forma de você entender uma dinâmica e uma estrutura demográfica é através de um gráfico chamado pirâmide etária. Mas antes de entrarmos em pirâmide, eu volto para a telinha para adicionarmos mais algumas informações. Para estudar uma estrutura demográfica ou populacional, eu vou avaliar primeiro a divisão etária, faixas etárias. Jovens, de 0 a 19 anos, nós, né? Adulta de 20 a 59 anos de idade e idosa acima de 60 anos de idade. Professor, mas só isso em estrutura demográfica? Não. Eu também vou avaliar gênero, muito importante, masculino e feminino. Aí você deve estar pensando, professor, mas por que eu vou avaliar gênero? Na atual circunstância da política, da sociedade, dos posicionamentos de liberdade de trabalho, tem que ser discutido gênero. E tem como avaliar a discussão de gênero em uma pirâmide etária? Tem. Por exemplo, nos últimos anos, o homem está discutindo a fecundidade, aspas, masculina, o índice masculino. O que quer dizer esse índice masculino? Número de homens que nascem em relação ao número de mulheres. Aí eu pergunto, Denise, o que você acha? Nasce mais meninos ou mais meninas? Isso é muito interessante, né? Meninas? Professor Gilmar. Eu acho que nasce mais meninas. Dá uma olhadinha nas faculdades aí, você só vê menina. É um ou outro garoto. Barbaridade. Olha só que interessante. Senso comum acha que é mais meninas. Erro. Nasce mais meninos do que meninas. Mas média... no shopping tem mais meninas. Na média, tem que nascer 104 meninos para 100 meninas. Para ficar mais ou menos no equilíbrio. Nossa, então os meninos não estão querendo estudar? Não estão Porque entra mais menina na faculdade que garoto. Mas em alguns cursos, professor, a média não, é a média. Por exemplo, eu trabalho em uma instituição federal pública, UTFPR, nos cursos de engenharia, 90% dos alunos são meninas. Meninas. Meninos. Engenharias é meninos. Então, acho que em determinadas áreas tem mais meninas, outras áreas mais meninos. Mas o interessante é que o índice de masculinidade nasce mais meninos do que meninas. Tem que ser de 104, mais ou menos, para 100. O professorista é universal? É universal. Em alguns países que adotaram a política do filho único, né, como na Indochina, como na China, esse desequilíbrio tem sido maior.
Porque em países cuja cultura é um pouco mais de gênero masculino definida ou algo parecido, há a escolha do sexo masculino. Aí envolve o que nós chamamos de infanticídio na China ou cultural religioso na Índia, que as mães acabam matando as filhas que vão nascer. Ou provocam aborto quando descobrem que é menininho. Aí, menina, aí gera-se um desequilíbrio maior. Mas agora olha que interessante. À medida que você vai tendo mais idade, a probabilidade de você sobreviver e ter uma maior longevidade cabe à mulher. Então, lá, acima dos 60 anos, professor Jomar, vai ter mais moças do que moços. E se eu for numa casa de repouso, só vai ter mulher lá. É. A maioria... Já está resolvido Tá o seu resolvido. problema, Jomar. Agora, olha que interessante. Se você fizer no seu meio, no seu enquete, quem ainda tem vovô e vovó? Tenho certeza absoluta que mais de 50% dos senhores vão ter vovó, acima de 70 anos de idade, do que vovô. O vovô já faleceu. Sempre está falecendo antes. Professor, o que é isso? É aquilo que eu disse da demografia. Nós somos o exemplo. Já vamos entrar em estrutura demográfica. Mais um exemplo em demografia. Por exemplo, a minha geração teve 3 filhos. A geração da minha mãe, 6 filhos. Dos meus avós, 10, 12, 14 filhos. É a fecundidade feminina que está despencando, dados os fatores que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, demografia é isso, é o nosso exemplo, é aquilo que a gente vivencia. Quer ver outro exemplo, como é fácil estudar demografia? Eu não sou nascido em Curitiba. A senhora é nascida em Curitiba? Não, São Paulo. O senhor? Não. Também não. Interior do Paraná? Interior do Paraná, Lapa. Lapa. Eu também sou do interior do Paraná. Interior de São Paulo, capital? Não, capital. Capital? Então, olha que interessante. O homem, de forma natural, se desloca sempre. Opa! Se ele veio do interior do Paraná para Curitiba, também do interior do Paraná para Curitiba, e a professora Denise de São Paulo para Curitiba, isso quer dizer que a população de Curitiba aumenta, além do crescimento vegetativo, natalidade e mortalidade, pelos fluxos migratórios. Então, estudar demografia é muito simples, não é complicado. Agora, ler e entender as questões requer um pouquinho mais de atenção. Vamos lá, então, para a primeira questão? Depois a gente volta aqui em setores da população pipéia. Posso só fazer uma colocação muito rápida até? Pode, deve. Eu queria, assim, eu vejo que os professores sempre pedem para fazer algumas anotações. E uma das redações, uma proposta do Enem, era justamente a valorização do idoso, que está justamente atrelada a todas essas questões sociais, as questões migratórias. Políticas, econômicas, isso, Estado, né? As taxas de fecundidade, natalidade, de mortalidade. Então, se fosse o aluno que está assistindo a aula, faria as anotações que o professor Marcos está falando, porque você teria fundamentação argumentativa justamente para, antes de falar da questão da valorização, por que nós chegamos a esse ponto das pessoas vivendo durante um período maior. Sim. Inclusive, em algumas coletâneas são colocados gráficos, então a leitura de gráfico também é primordial para você utilizar na sua proposta de redação. Perfeito, obrigado, professora. Olha, a professora deu uma dica espetacular. Não se estuda sem anotar. E propostas de redação do Enem envolvem esses assuntos, né? E esse ano nós tivemos um assunto polêmico, muito polêmico, né? A mudança em relação à aposentadoria, previdência social, né? Quando o professor falou, eu vou me aposentar com 85 anos, né? Ou 85, 90, 95 ou 100 anos. Vou somar o meu período de contribuição com a minha idade, né? Ou seja, tudo que está na mídia, tudo que gera um enfoque muito grande, uma perspectiva muito grande, você deve saber escrever. Então, na aula de hoje, dica da professora Denise, é válido, anote, escreva, observe, tenha embasamento teórico para escrever alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa questão é de 2012, questão número 24, gráfico de uma pirâmide etária. Professor, pirâmide etária, a própria palavrinha diz, etário, eu vou dividir por faixas de idade. Etário é idade. Fácil, né? Professor, jovens de 0 a 19 anos de idade, de 20 a 59 adulto e acima de 59 população idosa. Tudo bem, amiguinhos? Então, gráfico de pirâmide etária.
Todo gráfico de pirâmide etária nós dividimos por gênero. Geralmente, do lado esquerdo de quem olha o gráfico, a população masculina. Do lado direito, a população feminina. Então, tem que saber ler um gráfico. Segundo detalhe bacana, cada faixa aqui corresponde a uma faixa de idade. O nosso gráfico está de 0 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20. Você pode encontrar gráficos de 10 em 10, 8 em 8, 6 em 6, depende daquilo que você queira avaliar. Os nossos dois gráficos, repetindo, estão representando em 5, 10 anos. Professor, o que quer dizer? Que nesta faixa aqui, ó, vou pôr aqui mais ou menos aqui, ó, de 25 a 30 anos, foram pessoas que nasceram há 30, 25 anos atrás. Então, eu tenho que considerar nessa leitura o ano de 2014 ou 2000? Ou 1990? Por favor, se é 30 anos da década de 80. Então, pessoas que nasceram na década de 80. Opa, se nasceram lá na década de 80, eu tenho que levar em considerações as características sociais, políticas e econômicas daquele período. Agora, se é de 0 a 5 anos, eu tenho que levar em consideração o quê? As crianças que nasceram a partir de 2010, 2009, até esse momento. Opa, da década de 80 para a década de 2010, muitas coisas ocorreram, muitas mudanças sociais, medicina, economia e etc. Então, ao ler um gráfico de pirâmide, eu não posso esquecer desse detalhe. Combinado? Segundo, eu divido por faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Então, até 20 anos, aqui 19 anos, população jovem. De 20 a 60 anos, mais ou menos, aqui a população adulta. E aqui a população senil ou idosa. Se olhar o gráfico, ele é bem claro. Olha que bacana. A partir de 60 a 70 anos, o ápice da pirâmide fica bem estreito. Opa! Se olhar a minha pirâmide, a base dela agora, ela também foi estreitada. O que quer dizer? Que há uma mudança expressiva no crescimento vegetativo entre a avaliação das duas pirâmides que estão sendo representadas. Professor, aonde tem duas pirâmides? Aí você tem que olhar o que diz o enunciado e o gráfico. Diz aqui, a pirâmide com cor mais escura corresponde à década de 90 ou 91 ou 2010. Olha a legenda, escuro 91, 2010 mais claro. Então, se eu avaliar 2010 em relação a 91, ó, 2010, 91. A base tornou-se mais estreita em relação a 91. O que quer dizer? Que de 1990 para 2010, ocorreu uma queda no crescimento vegetativo. Tudo bem? Opa, mais uma informação. Se olhar aqui, ó, ficou mais largo, um pouquinho mais largo, o ápice da pirâmide. Se ficou mais largo o ápice da pirâmide, isso quer dizer que ocorreu um aumento na esperança ou na expectativa de vida. Então, olha que interessante. Aumento na esperança ou expectativa de vida e diminuição da população jovem. Se ocorrer uma diminuição da população jovem, uma queda no crescimento vegetativo. Aí eu pergunto, da onde eu obtenho esse crescimento vegetativo? Como que eu entendo esse crescimento vegetativo? Pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Quando nós falamos em taxas de natalidade e mortalidade, nós temos que falar diretamente de fecundidade feminina. Professor, o que é fecundidade feminina? Isso é interessante, né? O que é fecundidade feminina? É o número médio de filhos que a mulher tem no período fecundo, que vai dos 15 aos 49 anos de idade. Eu já dei essa dica para os senhores em aulas anteriores e, de novo, eu disse que a minha vovó teve 14 filhos, a minha mãe, que seria a avó de vocês, teve 6 filhos, a minha geração, em média, 3 filhos, as minhas filhas vão ter 1 ou 2 filhos, se tiverem 1 ou 2 filhos. O que o professor Jomar falou, né? Opa, a gente vai numa faculdade e tem mais moças do que moços.
Por que mais mulheres hoje procuram a universidade? Muitas de vocês que vão fazer o Enem, que estão assistindo agora, querem isso. Querem uma ascensão no mercado de trabalho. E para ingressar no mercado de trabalho, tem que ter uma maior qualificação profissional. Opa, isso é importante? Claro que é. Se você ingressa na universidade, depois vai ingressar no mercado de trabalho, você não vai ter filhos com 22, 23 anos de idade. Você vai ter filhos a partir de 30, 28, 30 anos. Você não vai ter mais 4, 5 filhos, você vai ter 1 ou 2 filhos. Eu costumo brincar com os meus alunos. A minha vovó teve 14, minha mãe 6, eu 3, vocês 1, e muitas vão ter um cachorro poodle. Já perceberam quantos pet shops tem espalhado pelo Brasil? Pessoas estão tendo animais de estimação ao invés de ter filhos. Isso deve ser discutido pela sociedade. Tudo bem? Mas vamos em frente aqui. Entenderam mais ou menos como nós avaliamos o nosso gráfico? Opa! Então eu tenho uma informação bacana e já sei ler meu gráfico. Aí eu vou para o outro gráfico. Mesma coisa, a leitura não muda. Composição da população residente rural por sexo segundo os grupos de idade, 91, 2000. Composição da população residente urbana por sexo, segundo os grupos de idade Brasil 91, 2010. Urbana e população rural. Se eu observar os dois gráficos, eu vou perceber que no urbano a base é mais larga. Eu vou perceber, é mais estreita. Se eu observar esse gráfico aqui, é um pouco mais alongado em relação a isso aqui. Professor, isso quer dizer que há uma diferença no crescimento vegetativo entre uma população urbana e uma rural? Com certeza. Se olhar o gráfico também, se olhar de forma precisa, os números vão indicar que a população senil ela é maior numa população rural do que urbana. Feita a leitura do gráfico, eu posso ir para o comando da questão, mas eu vou além do que está aí. Vamos lá, então? Diz assim: a interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram uma, entre os dois, olha a interpretação e a correlação das figuras. A. Menor proporção de fecundidade na área urbana. Nossa, professor, o que é fecundidade? É a fecundidade feminina? É nada mais do que a diferença em relação, número de filhos que uma mulher tem da fase que vai dos 15 aos 49 aninhos. Aí eu pergunto, se a base da pirâmide, ao fazer a minha pirâmide aqui, no urbano ela é mais estreita, isso quer dizer que o crescimento vegetativo é menor, e isso quer dizer que a fecundidade feminina é menor. Então eu tenho quase certeza absoluta que é essa a resposta. Mas vamos continuar. Menor proporção de homens na área rural? Não, querido, não dá para fazer essa avaliação pelo gráfico. Não tem como também. Aumento da proporção de fecundidade na área rural? Aumento da proporção de fecundidade na área rural? Pode ser que seja, afinal de contas, estou falando de fecundidade feminina. Vamos em frente. Queda da longevidade na área rural? Não posso, não estou avaliando isso. Estou avaliando as duas diferenças precisas entre as duas pirâmides. Queda do número de idosos na área urbana? Também eu não posso, porque o gráfico mostra que na área urbana, vamos voltar, que na área urbana eu tenho uma proporção entre idosos quase que idêntica, tirar aqui, quase que idêntica em relação à população do rural. Vamos ver se volta, sim. Voltou um pouquinho, a gente vai escrevendo. Vamos lá, amiguinhos. Aonde eu quero que você avalie esta base da pirâmide e esta base da pirâmide. Fecundidade feminina tem uma relação direta com o número de filhos. Aonde eu vou ter mais filhos? Na área rural ou urbana? É evidente que na área rural eu vou ter mais pessoas do que na área urbana, na base da pirâmide. Tudo bem? Então eu já tenho a resposta. Aí eu pergunto, fecundidade feminina maior na rural do que na urbana. A nossa resposta, vamos rápido lá, nossa resposta, pulando, menor proporção de fecundidade na área urbana. Professor, mas por que há menor fecundidade na área urbana? Vale a pena lembrar, né?
vou fazer, não é uma fofoca na sociedade brasileira, mas um dado da década de 90 interessante. No Paraná, nós tivemos 2 municípios perto da região metropolitana, né? Compunha a região metropolitana. Um desses municípios, o prefeito pediu ao Estado que o Estado instalasse e fizesse instalação de eletrificação rural. Pensa, eletrificação rural. O outro município, também na região metropolitana de Curitiba, o prefeito proibiu, claro que ele não pode, gerou um processo, uma polêmica, a venda de preservativos e anticoncepcionais. É algo assim, notícia no mundo. Por que um prefeito pediu ao governo que fizesse instalação de eletrificação rural? Porque esse prefeito estava reclamando que os jovens estavam casando muito cedo, tendo muitos filhos, e o município não tinha condições de dar assistência para essas crianças que estavam vindo. Então, com eletrificação rural, os jovens, ao invés de ficar namorando, olhando para a lua, ficariam assistindo televisão e não teriam filhos. Isso é sério. O outro, vou falar o nome do município, Bocaiúva do Sul, bem pertinho, já ouviu falar de Bocaiúva do Sul? Aí o prefeito, foram 2 situações polêmicas, né? Primeira cidade do mundo a construir um ponto de pouso de naves, né? Espaciais. Olha que prefeito futurista. Ou não, né? Ou não, meio maluco, né? A questão era outra, talvez. Mas a outra foi proibindo a venda de métodos contraceptivos, porque ele queria aumentar o crescimento vegetativo, ter um maior número de jovens. O que esta minha fala tem a ver com a questão? Sempre em áreas rurais, naturalmente, a fecundidade feminina é maior do que nas áreas urbanas. Por que é maior? É muito mais fácil você criar um filho numa zona rural do que numa área urbana. Custos de vida, transporte, educação, a segurança, a necessidade de mão de obra. Numa área urbana, a mamãe tem que ir trabalhar. Trabalhar tem que deixar a criança com a vovó, ou numa creche, ou algo parecido. Então, ter filhos numa área urbana é muito mais difícil do que numa área rural. Eu costumo brincar, lá na roça, lá no campo, você tem o porquinho, tem a vaquinha, tem a galinha, tem a horta. Aonde você vai criar sua vaquinha? Em Curitiba. Proibido, não dá? Não dá, não eu pode. Eu tive que vender minhas galinhas. Sério? Olha o exemplo. Eu tinha ovo todo dia ali, que as galinhas colocavam, de repente, acabou. Proibido. Proibido. Tá vendo? Então, gerar a subsistência numa área urbana é muito mais cara, muito mais difícil do que numa área rural. Nem sequer precisa fazer a avaliação de um gráfico. Conhecimento geral, concorda? Sim, professor. Até porque você estava comentando em relação ao mercado de trabalho. Sim. Aquilo que o professor Jomar comentou, o número de meninas na faculdade. Então, são todos esses aspectos relacionados também à questão da fecundidade, né? Hoje a mulher, ela busca aí um novo mercado de trabalho, ela estuda mais, quer dizer, ela sai daquela zona de conforto que era... Conforto, né? Não, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a zona de conforto é aquela que está inserida dentro do lar doméstico, né? Então, ela sai dessa zona de conforto, vai para o mercado de trabalho, torna-se independente, e uma vez independente, até a questão do casamento, né? Sim. Muitas delas até fazem a opção por não casar, daí também a diminuição do número de crianças que nascem, né? Óbvio. Não que necessariamente seja necessário casar. E ter filhos. Exato, mas... mas é o caminho, né? É o caminho normal, né? Agora, a professora relatou outro fato muito importante, que refere-se à dupla jornada da mulher. Nós estamos em pleno século XXI, é outro tema de redação, em pleno século XXI, as nossas mulheres no mundo ocidental ainda ganham até 50% em relação ao homem exercendo a mesma função. Nas áreas mais urbanizadas, mais desenvolvidas, que no centro-sul brasileiro chega a 60%. Opa, não é legal. É um assunto que deve ser discutido e você tem que ter ideia de onde vem isso. Mas vamos lá, tudo bem aqui? Em um próximo encontro eu vou trabalhar esse assunto com os senhores de novo. Eu não posso deixar isso aqui de lado. Você tem que ser expert em demografia, tá? Mas expert em demografia, mais uma questão de demografia para os senhores. Questão 43. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Nunca soube, né? Minha vida é andar por esse país. Consegue cantar, professor Jomar?
Eu não conheço a musiquinha. Não Minha conheço. vida é andar por esse Minha país vida é para ver se um andar dia... Olha lá, a Denise por pegou. esse Canta, país, Denise. Pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Olha aí, ó, puxou legal. Ainda bem que eu não sou cantor, ia Conhece, morrer de Gilmar? fome. Não conhece? Essa não é do meu tempo. É, não. E Luiz É Gonzaga. do meu. É do seu tempo. Esse cara de Gonzaga. Ô, deixa pra lá então. Mas vamos lá. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Fabuloso, linda canção, né? Esta canção, olha que legal, remete também a um assunto de demografia, que são os deslocamentos humanos. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a valorização das características naturais do sertão nordestino. Não, querido, ele não falou só do sertão nordestino, por esse país por onde andei. Você deve estar pensando, nossa, professor, mas aqui no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso, a gente fala no sertão, vou para o sertão. Quando era criança, meu pai falava, no sertão de Goiás. Não, querido, qualquer região para o Brasil que não seja uma região ocupada, efetivamente, nós chamamos de sertão. Mas a canção de Luiz Gonzaga envolvia por várias regiões desse país. Amigos que lá deixei. Então, eu elimino. Tudo bem? Denúncia da precariedade social provocada pela seca? Não, meu amado. Ele está falando com saudosismo, com alegria dos seus amigos e por onde passou. Então, é claro que não. Experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Opa! Ele mostra experiência, mostra. Ele diz por onde está andando, diz, fala das coisas bonitas que ela deixou. Acho que fala. Profunda desigualdade social, nenhuma desigualdade ele expressa nesta canção. Entre as regiões, só das saudades que ele deixou. Então, está fora. Discriminação dos nordestinos, mais uma. Não falou em nenhum momento da discriminação dos seus amados nordestinos. Aí eu pergunto para os senhores, uma questão como essa é muito fácil, não dá para perder, porque ele fala da experiência. É uma questão de avô para neto. De avô para neto. Exatamente. Né? Com muito carinho. Carinho, né? Questão dada, né? Essa questão. É uma questão dada. É aquela famosa questão que a gente fala assim, teoria de resposta ao item. Leu, observou, chegou a resposta e não muda mais. Agora tem que ler com atenção, né? Se a pessoa fica lá no sertão, faz uma relação direta com o sertão nordestino, ele erra. Então tem que ler com atenção, tem que ler com interpretação, com empenho. Por favor, nós nascemos migrantes e vamos morrer migrantes. Uma das características marcantes do ser humano é sempre migrar. Opa, eu não acabei de falar que eu vim do interior do Paraná para Curitiba, professora Denise de São Paulo para cá, nós migramos e migramos muito no Brasil. Para os senhores estudarem, né, vale a pena. brasilescola.com.br, o crescimento populacional tem uma síntese muito boa para você ler. E como estudos de hoje, o conceitual é importante. O crescimento populacional do mundo é caracterizado como o aumento do número de habitantes no planeta. Esse fenômeno é consequência do crescimento vegetativo, obtido a partir do saldo ou diferença entre taxas de natalidade e mortalidade. Tranquilo? Por favor, meu querido aluno, leia, estude. Até o próximo encontro. Foi um prazer, grande abraço, fica com Deus e vai com Deus. Até mais.